capítulo, glória a Deus, livro de João, capítulo 5. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 5. Jesus, o título diz: Jesus em Jerusalém cura de um enfermo no tanque de Betesda. Esse é o título da palavra. Vamos à leitura, irmãos. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, dessecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um sábado. Somente o tempo. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando aqui sobre Jesus em Jerusalém, uma cura do enfermo do tanque de Betesda. Em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, havia um tanque lá chamado em hebreu Betesda, que esse tanque havia à sua volta muitos enfermos. Por que eles ficavam nesse tanque, à beira desse tanque? Com uma esperança, porque a palavra de Deus fala que de tempos em tempos a água se agitava, e a agitação, a palavra de Deus fala que era por causa de um anjo que descia. Um anjo descia no tanque de tempos em tempos. Grandes estudiosos dizem que era uma vez ao ano que descia um anjo no tempo que eles chamam de... que eles fazem as festas, né? As festas dos judeus. O tempo que eles sacrificam, é esse o tempo que esse tanque se movimentava. Pois os judeus, há muitas festas os judeus fazem de tempo em tempo, eles têm o tempo exato para cada festividade. E nesse tempo, o anjo descia, e aqueles que ali estavam aguardando o milagre, né? Pois quando a água se mexia, os mancos, coxos, aleijados, todos os enfermos ficavam ao redor daquele tanque, esperando o movimento das águas. Agora, pensa comigo, irmão. Você está lá na margem do tanque, sem saber quando é que esse tanque vai mexer, que hora é que essas águas vão engolir, para você então, o enfermo, o aleijado, o paralítico que está ali, se arrastar ou esperar a misericórdia de alguém para poder andar. Você imagina isso? Você consegue pensar se fosse você na beira do tanque, esperando um ano todo para que a água se movesse, e você desse a sorte de pular na água quando a água começasse a se mexer? Eles não conseguiam ir sozinhos, né? Quantos enfermos havia ali? A Bíblia está dizendo que aquela tanque tinha muitos enfermos, e ali eles aguardavam que alguém os pegasse, pois todos ficavam aleijados.
E esse estava aguardando lá, já não era só um ano. A Bíblia está dizendo que ele já estava ali há muitos anos. Ele já estaria 38 anos. É muito tempo. É muito tempo ele aguardando um milagre, né? Tem gente que passa a vida inteira esperando um milagre. Tem gente que nasce cheio de problema e vai até o fim da sua vida cheio de problema. Vive, só sabe o que é dor, só sabe o que é as coisas ruins da vida. Esse homem é um exemplo disso. 38 anos esperando um milagre. 38 anos passando pelas dificuldades, pela dificuldade de ser paralítico, de tudo que ele necessitar esperar por alguém. Eles abandonavam as famílias para estar na beirada do tanque, pois quem está enfermo vai em busca daquele que pode curar. Aleluia. A gente vê muita gente por aqui enfermo na cidade, aqui onde estamos, na zona rural, e parece que essas pessoas não conhecem Jesus, ou não conhecem, ou já estão saturados de ouvir, que não conheceram verdadeiramente, porque só conhece Jesus verdadeiramente aquilo que busca. Não há como conhecer Jesus se nós não buscarmos Ele. Aleluia. Não há forma. Nós precisamos buscá-lo para conhecê-lo. Pois muito a gente ouve falar. A gente ouve muito se falar. Mas depende de mim querer conhecer Jesus. Depende de você querer conhecer Jesus. Isso aqui é a palavra dele. Se nós começarmos a folhear, a ler, nós vamos conhecer aquilo que Jesus veio fazer na terra. Por que Jesus veio para a terra? Nós vamos conhecer. Isso aqui traz intimidade. Isso aqui traz intimidade com o nosso Criador. Aleluia. Porque só de ouvir falar, dificilmente a gente alcança alguma coisa. Nós precisamos conhecê-lo através da oração, da leitura da palavra. Intimidade com Deus não se consegue somente em falar, somente em ouvir. Ouvir, nós vamos entender um pouquinho sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz e sobre o que vai acontecer. Apocalipse é um livro que revela o futuro. Apocalipse, o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela o futuro. Está escrito aqui, muita coisa já aconteceu em Apocalipse. E tem coisa que vai acontecer por algum tempo mais para frente. Então, conhecer Jesus não é só de ouvir falar, como disse Jó. Quando Jó passou pela tribulação, ele mesmo disse: eu conhecia ele só de ouvir falar. Mas quando a gente começa a viver aquilo que nós buscamos, quando nós buscamos entendimento, nós buscamos na palavra. Quando nós buscamos o conhecimento, o conhecer a Jesus, nós buscamos na Escritura e também nós vamos para o joelho. No joelho Deus traz as revelações. No joelho Deus aparece para nós. No joelho vem muitas coisas que a gente não entendia, o Senhor traz na nossa mente. Aleluia. Vem conhecer a Jesus verdadeiramente. Nas Escrituras nós conhecemos Ele de ler. Na oração nós conhecemos e temos a intimidade. Quando nós abrimos a boca para falar Jesus e começamos a nossa oração, é um particular daquele que ajoelhou com o Criador. É particular, é você e Ele. Muitas coisas o seu Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus, vai nos revelar de joelho. Muitas coisas o Senhor vai nos revelar através do nosso sacrifício, da nossa busca, do nosso desprendimento, do nosso tempo que nós oferecemos a Ele. Por isso que não pode ser da boca para fora. Tem que ser verdadeiramente. Quando nós colocamos de joelho, é onde sai a verdade que está dentro do nosso coração. Pois aí nós vamos falar para Ele qual é a nossa necessidade, o que é que nós esperamos, por que eu quero conhecer Ele, por que eu quero adorá-lo, por que eu quero servi-lo. Não
é sólido, não pode ser só pelo que Ele pode dar. Por isso a necessidade de nós querermos um particular, para o nosso Deus se revelar a nós. Moisés, quando estava no Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo, ele ficou curioso. Por que essa árvore queima, né? Tem um fogo aceso nela, mas ela não deteriora, ela não vira cinza. Acendeu-se a curiosidade de Moisés. Moisés perguntou quem era ele. E ele falou: eu sou o Deus de teus pais, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Jacó, né? Sou o Deus de Isaac. Ou seja, era o Deus dos antepassados dele, dos pais, dos avós. Era o mesmo Deus. Por isso que a Bíblia fala: sou o Deus de ontem, de hoje e sempre. Porque é só Ele que faz aquilo que está escrito na palavra. Aleluia. Não há ninguém querendo imitá-lo que possa fazer nada do que Ele faz. Você crê que o poder está na mão do Senhor Jesus? Não só para dar vida para você, né? Para trazer uma libertação para sua casa, para trazer uma cura que você espera, mas muito mais do que isso. A palavra de Deus fala para nós que Jesus veio na terra com um propósito. Veio morrer por você e veio morrer por mim. Aleluia. Para quê? Para nós termos vida com abundância. Vida com abundância não é vida próspera, é vida rica. É vida com paz, vida com a sabedoria, com o entendimento, vida com Jesus. Glória a Para Deus. nós passarmos a conhecer Jesus, para nós nos interessarmos por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que Ele, quando veio na terra, veio para morrer por nós, morreu por nós, recebemos, né, a oportunidade de conhecer, a oportunidade de arrepender-nos. Por quê? Por causa de Jesus. Se Ele não vem, a Bíblia mesmo diz, nós estávamos todos condenados. Precisava Jesus morrer por nós. Agora não é porque Ele morreu por nós que nós estamos perdoados de tudo, pois nós pecamos, continuamos pecando dia após dia. Nós somos filhos de pecadores, viemos do pecado. Necessita que nós aceitemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Necessita que nós andemos no caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? Alguém vai perguntar. É a palavra de Deus. Nós temos que procurar andar pelas Escrituras. O Senhor nos ensina os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não prostituirás, não tirarás a mulher do seu corpo. Vários mandamentos. Não furtarás, né? E vários alguns outros. Então nós temos que viver os mandamentos do Senhor. Como é que podemos falar que somos salvos se os mandamentos do Senhor estão guardados nas Escrituras e nós estamos fazendo tudo o que o mundo pede para fazer? Pois a nossa carne luta contra a nossa parte espiritual. A nossa carne quer tudo aquilo que nós aprendemos nesse mundo, ela quer praticar. Ela quer beber, ela quer fumar, ela quer prostituir, né? Ela quer pecar. É a carne veio do pecado e ela quer pecar todo o tempo. E aí é uma luta conosco mesmo, porque a palavra de Deus diz que nós somos espírito e nós somos carne. O nosso espírito luta contra a nossa carne. O nosso espírito quer o quê? Quer orar, quer adorar a Deus, quer ler a palavra, quer estar pertinho de Deus. Quando começa a luta com a sua carne, você pode ver que é o seu espírito que está tentando sobressair. É a tua parte espiritual querendo conhecer a Deus. Dá para entender isso? A nossa parte espiritual quer buscar a Deus, porque ela conhece a Deus. Por que ela conhece a Deus? A palavra de Deus diz que ela conhece a Deus porque ela veio de Deus. Aleluia. O teu espírito é um espírito, mas você nasceu carne. Quem soprou o espírito foi Deus. Então, o espírito veio de Deus. A Bíblia diz que quando sairmos dessa carne, o espírito que veio de Deus volta a Deus de novo. É a carne dessa sepultura.
além do espírito da carne, tem mais um que mora dentro de nós, a alma. E essa aí vai seguir o caminho que o seu espírito seguiu. Se o seu espírito quis adorar, jejuar, orar, bendizer o nome de Jesus, falar das coisas que o Senhor Jesus tem feito na sua vida, você viver uma vida reta, santa e justificada por Deus, a sua alma vai adiante de Deus. Aleluia. Mas como é que a nossa alma vai diante de Deus? Nós precisamos dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida como meu único e verdadeiro Salvador, não havendo mais ninguém entre você e Deus. A própria palavra diz que sem passar por Jesus, só por Jesus, ninguém verá a face de Deus. Aleluia. É a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, para não sermos enganados. A palavra de Deus diz que o enganador está aí para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus fala: o enganador está aí, ele quer enganar nós, ele quer nos separar do amor de Cristo. Por isso ele nos ensina todo tipo de paganismo, todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Nós estamos fugindo um pouquinho da escritura, irmãos, mas eu tenho sentido de falar isso. Aleluia. Mas o nosso Jesus, vendo que este homem havia já 38 anos que ele pelejava para descer as águas, para ser curado, ele queria um encontro com Jesus. Olha só, nós acabamos de sair um pouquinho das escrituras para falar sobre o encontro com Deus, é só através de Jesus. O que esse homem queria? Ele queria a cura. Quem que dá a cura? Quem que dá a cura até hoje? Jesus. Aleluia. Então, eu posso aqui dizer que ele queria pular no lago ou no tanque. Ali ele ia conhecer Jesus. Ali era onde ele ia ver Jesus. A palavra de Deus que diz que as pessoas que estavam ali conseguiam pular antes dele, ele clamando a Jesus, falando: Jesus, eu não consigo. Aleijado, como é que ele vai pular? E de certo havia pessoas ali em volta dos outros, enfermos, que podiam pegá-los e lançá-los na água, mas ele estava só. Já 38 anos esperava para que a água se movesse. Nós estamos vendo que Jesus, por mais que a bênção veio de Jesus, o Senhor Jesus se comove com ele e vai até esse tanque e olha para ele. E a palavra de Deus fala que Jesus já sabia que ele estava ali há muitos anos, há muito tempo estava ali. Como que Jesus sabia? A palavra de Deus fala que ele é onisciente. Mesmo que ele não esteja naquele lugar, naquele momento, não quer dizer que ele não saiba. Jesus onisciente quer dizer, sabe todas as coisas sem precisar estar no local aonde está a pessoa que necessita. Aleluia. Isso é onisciência. A palavra de Deus fala que ele está sentado no globo terrestre. Quem está sentado no globo terrestre vê alguma coisa? Está a muitos quilômetros, mas ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Aleluia. Ele está olhando para a terra, está olhando para nós. O nosso Deus vê todas as coisas. Nós achamos que estamos sozinhos, escondidos, O Senhor Jesus está nos olhando. Ninguém escapa do olhar do Senhor. Glória a Deus. Ninguém foge do olhar de Jesus. E o Senhor Jesus chega até ele e fala, olha para ele e fala: queres ser curado? Que pergunta é? Sim, estava esperando tanto tempo. 38 anos. O que eu vejo Jesus está fazendo aqui? Jesus aqui está querendo mover a fé desse homem. Agora, na mesma hora que a gente fala que Jesus está querendo mover a fé dele, eu pergunto para os irmãos: se esse homem não tivesse fé, será que ele estava ali?
esperando 38 anos já, Desistido, né? já tinha ido embora. Não estava lá. Mas Jesus foi cutucar ele. Jesus foi mexer com a fé daquele homem. Queres ficar curado? Se é eu, claro que eu quero, Senhor. Eu já estou aqui há muitos anos, eu quero a cura. Aí que o homem foi falar para Jesus. De vez ele falar, Senhor, eu quero, me cura. Não, ele foi falar, foi dar desculpa para Jesus. Mas Jesus, quando as águas se movem, não tem ninguém que lance no tanque. E outros vão primeiro que eu. Não foi o que Jesus perguntou. Jesus já sabia. Jesus já sabia que os outros iam primeiro que ele. Que ele não tinha ninguém por ele. Então eu acredito que Jesus esperava, sim, Senhor, eu quero ser curado. Então Jesus já nem pergunta mais. Agora você presta atenção que ele estava há 38 anos movendo, olhando as águas se mexer. Jesus não respeitou isso. Quando Jesus chegou naquele lugar, não precisou mover a água, não precisou nenhum movimento, porque o dono da cura chegou. Aleluia. O dono do milagre estava diante dele, conversando com ele. Glória a Deus. Não precisava mais pular a água. E Senhor Jesus, para quebrar essa crença da água, do lago, do tanque, o Senhor Jesus já nem pergunta mais se ele deve ficar curado, só diz assim, levanta. Quando ele responde com a desculpa, o Senhor Jesus, após a desculpa, diz a ele, levanta. Toma a tua cama e anda. Glória a Deus. É uma palavra. É uma palavra para levantar mesmo. Para não deixar dúvida. Pois se ele estivesse ali para pegar ele e jogar na água, aqueles que estavam em volta não iam crer nele. Mas no meio de tantos que estavam enfermos ali, o Senhor olhou para ele. O Senhor Jesus olhou para ele. Se levanta, pega o teu leito e vai. Também eu vejo aqui o Senhor agregando as coisas, porque a palavra de Deus fala que os fariseus estavam olhando. Os fariseus estavam por perto olhando, porque era um dia de sábado. E os hipócritas fariseus, como o próprio Jesus falava, queriam pegá-lo em alguma obra para que eles o matassem, para que eles o acusassem. E muitas obras o Senhor fazia no sábado para que os fariseus exatamente vissem. Quando o Senhor fala que ele mesmo dá a vida, ninguém atira, porque ali ele se entregava. Cada cura que ele fazia, ele se entregava um pouco, ele se dava um pouco, para que houvesse algo que eles pudessem pegar para prendê-lo. Pois se ele não quisesse se entregar, quem poderia pegar ele para sacrificar? Ele, sendo homem, ele era filho de Deus. E se ele clamasse a Deus em qualquer circunstância, se não fosse para morrer, né, para ele se entregar por nós, ele clamava e Deus enviava anjos e ele era liberto. Agora, quando ele curava na frente dos fariseus, hipócritas, era para que cada vez mais ele fosse dando, né, entregando a vida, colocando a vida nas mãos do fariseu, pois ele veio para isso, ele veio para morrer. Ele não veio para viver, ele não veio para redimir o povo de Israel, não veio. Ele veio para morrer, e para morrer, morreu por todos nós. Aleluia. Ele disse, a minha vida ninguém toma, a minha vida eu a dou Glória a Deus. em favor de vós, ou seja, por nós, para nos salvar, para nos limpar, né?
para nos dar a oportunidade de entrar no céu. Muitos falam que Jesus já morreu, não precisa fazer mais nada. É engano isso. Isso é engano do nosso adversário. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser fiéis a Ele até o fim. Fiel ao quê? Fiel às palavras dele. Fiel aos mandamentos dele. Às escrituras, que dá a palavra. Esses são os mandamentos do Senhor Jesus. Se nós não seguirmos, nós só recebemos o perdão da morte de Jesus. E dali para frente nós estamos condenados de novo. Nós mesmos estamos nos condenando. Quando nós saímos das escrituras para praticar a iniquidade, a mentira, né? Para enganar o próximo, para maltratar o vizinho, para responder mal aos outros, né? Há muitos pecados que fazemos involuntariamente. Na mente, nos olhos, no ouvido, pecamos. A palavra de Deus fala que nós precisamos pedir perdão a Deus todo dia, todo o tempo nós precisamos ser perdoados. Mas não é espontâneo nem é instantâneo. Nós precisamos falar: Senhor Jesus, me perdoa. Eu errei de novo, eu pequei de novo, me perdoa. É necessário nós nos arrependermos, nos voltar a Deus e pedir perdão todo dia, todo dia. Quando nós dobrarmos o nosso joelho, agradecer a Deus pelo dia que tivemos e pedir perdão, pois nós não sabemos se aquele momento nós estamos deitando, o outro dia nós vamos acordar. E nós temos que estar certos daquele momento que deitou e apagou, temos que estar certos com Jesus. Nós não sabemos se aquela noite nossa é a última. Nós não sabemos se nós vamos acordar no outro dia. E se nós não pedirmos perdão, toda aquela culpa está sobre nós. Aquela culpa está sobre nós. E se nós a gente falecer, se Deus tirar a nossa vida, nós vamos ascender diante de Deus. E ascendendo diante de Deus também vai o nosso aniversário, com tudo aquilo que nós estamos carregando de culpa, vai diante de Deus e fala: ele está cheio de pecado, ele está cheio de culpa, ele não pede perdão ao Senhor. Então quem vai ter o domínio da sua vida naquele momento é o adversário, pois ele está também, está tudo escrito. Você sabia que há um anjo que assiste cada um de nós, escrevendo tudo que nós fazemos, tudo que praticamos está assistido diante de Deus? Esse livro, ele chama livro da vida, livro das obras, que é aquilo que nós fazemos, praticamos durante o dia e durante quando estamos acordados, consciente. Tudo que é feito conscientemente está sendo escrito no livro da vida. Por isso que precisamos do perdão todo dia. Precisamos do perdão todo dia. Pedir perdão por nosso pecado, pedir perdão pelos nossos caminhos. Nós precisamos disso todo o tempo. A palavra de Deus diz que esse homem foi liberto, foi curado. O mesmo Deus que fez no passado, está fazendo agora e vai fazer amanhã. Aleluia. A nossa fé, ela é algo que estamos falando dela hoje, mas a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver. A fé é aquilo que não vemos, mas nós cremos, né? Nós não estamos vendo, porque muitas vezes a sua fé, ela é do dia de amanhã. Então como é que você pode ver o dia de amanhã? Não. Mas é aquilo que cremos. Vamos guardar aqui e sabemos que o amanhã o Senhor pode fazer aquilo que eu estou esperando. Esse é fé. Sabe, hoje eu não estou vendo aquilo que eu quero, mas amanhã o Senhor pode fazer. Você guarda aquilo no coração, sabendo que o Senhor pode te alcançar a qualquer momento. Isso é fé, né? É acreditarmos em Deus e confiarmos que Ele pode fazer aquilo que não podemos. Aleluia. Confiarmos na promessa do Senhor e termos fé. Muitas vezes nós não precisamos ouvir de Deus: eu vou fazer. Quando nós temos fé, nós provocamos a Deus, nós provocamos as mãos de Jesus para que Ele faça. A fé, quando o Senhor fala que é o firme fundamento daquilo que não se vê, é eu acreditar que mesmo sem ver, o Senhor Deus pode tocar, pode curar, pode restaurar, pode animar.
O Senhor Jesus pode todas as coisas. Aleluia. Se cremos, a palavra de Deus diz, veremos a glória de Deus. Se cremos, todo aquele que crê, vê a glória de Deus. Há um testemunho que eu vivi há pouco, uns 5 anos, 6 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de cura de câncer de próstata. Um dia eu fui para a casa da minha mãe, eu já não morava mais por perto dela, eu estava visitando ela um dia, e eu chegando na frente da casa da minha mãe, Jesus falou comigo para eu entrar na casa do vizinho, uma casa depois da minha mãe. Ele estava com câncer na próstata. Ele vinha sofrendo com isso, eu já estava clamando para que Deus alcançasse ele. Ele era testemunho de Jeová, para nós vermos que Deus não faz exceção de ninguém. Ele é testemunho de Jeová. Conversava bastante com ele, pregava para ele. A gente conversava muito sobre Deus, todas as coisas da palavra da Bíblia. E nesse dia o Senhor falou: entra na casa do Sr. Francisco, ora por ele. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou entrar. Entrei na casa dele, começamos a conversar um pouquinho e falei: eu vim para orar para você. Você aceita uma oração? Ele falou: eu aceito. Ele não aceita oração de ninguém. Segundo Jeová, isso não fechado. Não aceita nada de ninguém. E aí eu fui orar por ele, a mulher dele depois falou um monte de perguntas: onde está a oração na Bíblia? Aí eu falei para ela: onde está? Na Deus. Aí ela ficou quietinha. Eu falei: posso orar? Aí ele falou: pode orar. Com aquele ar de desprezo. Aí eu perguntei para ele: o senhor crê lá no milagre? O senhor crê em milagre ainda? Ele falou: não creio mais, pois eles acreditam que o milagre acabou quando o apóstolo João morreu, acabou o milagre, cessou o milagre. Né? Eu falei: não, todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê também no milagre, porque o Senhor Jesus está vivo, ele é o dono do milagre, não é os apóstolos. Jesus fez tanto milagre. Jesus é o dono do milagre. Ele fez tanto milagre que ele continuou fazendo. Ele é o dono do milagre. Eu falei para ele. Aí ele falou: então tá bom. Eu falei: vou orar. Comecei a orar. Falei algumas palavrinhas. O Senhor falou para mim: pode parar de orar. Eu tinha acabado de orar, não. Pode parar de orar. Eu estava assim, em frente dele. Aí o Senhor falou assim: fala para ele que se ele crê ou se ele não crê, eu curei ele hoje. Aleluia. Aí ele riu, a mulher dele riu. O Senhor Jesus conhece o coração. Quando eu falei isso, os dois riram. Não acreditaram. Tá bom. Aí eu falei: tá, mas já que o senhor não está acreditando, o Senhor Jesus mandou falar uma coisa para o senhor. Aonde o Senhor Jesus fez a incisão, ou seja, aonde o Senhor Jesus curou, ele vai deixar a cicatriz para o médico questionar o senhor acreditar. Foi Deus que se curou. Ele tinha a cirurgia marcada, se não me engano, para 20 dias, 25 dias, não era? E ele foi, e o médico, é costume na medicina, né? Eles, quando marcam uma cirurgia, eles fazem novamente o exame. Ele chegou lá e o médico pediu o exame, ele queria ver como é que ele estava. Quando ele olhou os exames, ele olhava para o antes, depois olhava para ele e perguntou: o que o senhor fez? Ele não sabia porque o médico estava olhando os documentos. Onde o senhor foi? Qual foi o médico que o senhor foi? Eu não fui em lugar nenhum. Porque a cirurgia estava marcada com ele. Ele começou a questionar. Depois ele falou: não, eu estou vendo aqui, o senhor não tem mais nada. Aleluia. E aonde estava a sua enfermidade, tem uma cicatriz. Como se alguém viesse, cortasse e pegasse a cicatriz para ele ver. Do jeito que o Senhor Jesus falou. Para ele acreditar que Deus tinha curado ele. Voltei depois de uns dias na casa dele. A mulher estava doida. Chegamos, não sabia o que
fazia para receber nós. Ela pulou em cima do meu carro e falou: não, vai ter curado, não vai ter curado, não vai ter curado. Eu falei: Senhor Jesus, curou ele. Aquele dia que nós oramos e vocês duvidaram, falei isso? E vocês duvidaram, Jesus curou. Aleluia. A senhora ainda duvida? Ela falou: não duvida não, foi Deus mesmo. Foi Deus. As pessoas creem na hora, né? Creem só na hora. É assim o ser humano. Mas o Senhor Jesus continua fazendo. E nós temos visto grandes coisas que o nosso Deus tem feito. Se nós cremos, o Senhor faz. E muitas vezes o Senhor faz mesmo que nós não creiamos, né? Mesmo que a gente não alcance a fé para crer. Pois tem um relato na palavra que um homem tinha um filho enfermo, acometido de espíritos maus, diz a palavra, que os discípulos de Jesus, indo, quando o Senhor despediu ele que eles fossem curar, libertar, salvar, eles oraram por esse menino, mas esse menino não foi liberto. Eles perguntaram a Jesus: por que, Jesus? Nós oramos por muitos, foram curados, e esse aí nós não conseguimos. Ele falou: porque tem espíritos, né? A castas de demônios que só saem do jejum e oração. Precisava do jejum e oração. E esse menino, o pai não conseguia crer. Ele falou: Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Pois a minha fé é pequena. O Senhor Jesus curou. Tocou e me foi curado. Acrescenta a minha fé, Jesus. Nós precisamos pedir a Deus: acrescenta a minha fé, Jesus. Que às vezes a nossa a fé da gente às vezes fracassa, mas a gente É. quer que Deus não me dá por fé. às vezes está aguardando já há muito tempo, como esse homem guardava o tanque de Bethesda, às vezes não tinha mais fé. Por que ele não respondeu a Deus: sim, Senhor, eu creio. Sim, eu quero. Não, ele foi dar desculpa, porque já não tinha mais fé. Já era muito tempo que ele esperava. Já era muito tempo que ele tentava e não conseguia. A fé foi. A palavra de Deus mesmo fala que quando a demora, a espera é demais, né? A gente esmurece. A fé esmurece. É a palavra. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Amém? Nós vamos encerrar, vamos orar.